Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar de conhecer mais essa história. Eu já quero pedir desculpa aqui para vocês que eu tô com a voz um pouquinho estranha, mas eu até postei uns stories lá no Instagram falando, quem não me segue por lá vai lá acompanhar, que vocês ficam sabendo sempre que eu falo alguma coisa aqui sobre o canal, alguma novidade, alguma coisa do tipo. E o que eu disse lá foi que eu tô bem doentinha já nas últimas semanas, tô tomando alguns remédios aí. É essa coisa, né, gente? Essa época do ano, tem todas essas mudanças aí de temperatura, que onde eu moro tá bem friozinho, bem gostoso até, eu gosto mais de frio do que de calor, mas infelizmente a minha saúde não gosta tanto não, e toda vez nessa época do ano eu fico meio baqueada aí. Mas no mais tá tudo bem, né, só tem esse efeito aí da voz mesmo, que vai ficar meio esquisita. Mas relevem e vamos prestar atenção na história. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ellie Gold nasceu no dia 6 de fevereiro de 2002 em Calne, Wiltshire, uma pequena cidade situada na Inglaterra. A Ellie tinha apenas 17 anos, então era super jovem, tinha uma vida inteira pela frente. Ela morava com seus pais, Matt e Carol, e tinha também um irmão mais velho que já não morava mais com a família. A Ellie foi descrita como uma menina muito divertida, amável e alegre. Ela tinha muita facilidade de fazer amizade com todo mundo ao seu redor. Também era uma menina considerada muito bonita, que roubava ali a atenção das pessoas que passavam em volta dela e também tirava sorrisos de todo mundo com toda a sua simpatia e alegria. Ela era muito apegada à família, principalmente à mãe. As duas eram como se fossem melhores amigas, elas conversavam muito, não tinha nenhum tipo de segredo entre elas. E a Ellie também, ela gostava muito de ir a estábulos, ela amava cavalos e ela sempre participava ali de competições equestres locais que aconteciam ali na região que ela morava. A mãe dela também gostava muito, né, dessa questão de cavalos e tudo mais, e sempre acompanhava a filha nessas competições, e isso era até mais um dos momentos que as duas tinham juntas, que acabava aproximando ainda mais e fazendo com que elas tivessem essa amizade tão forte entre as duas e também tão bonita. A cidade ali onde a Ellie morava era uma cidade pequena no interior, como eu disse, a maioria das pessoas se conheciam, todos adoravam a Ellie e a família dela, e ela levava uma vida muito tranquila ali, né, todos tinham muita liberdade naquela cidade, era um lugar tranquilo e pacífico, todos ali, né, as crianças, os adolescentes iam para a escola, iam para as faculdades, se divertiam nos finais de semana, iam para clubes de esportes, tudo super tranquilo e, em grande maioria do tempo, muita paz em toda a cidade. A Ellie, como eu disse, era uma menina muito comunicativa, então ela tinha muitos amigos na escola, estava sempre rodeada de pessoas e todos sempre viam uma coisa muito boa na Ellie. Ela era uma menina muito boa, era uma menina muito livre também, extrovertida e gostava realmente de sempre estar em meio a várias pessoas, dando atenção para todos os seus amigos. Certo dia, então, como eu disse, a Ellie tinha uma proximidade muito grande com a sua mãe e ela chegou em casa muito animada e contou para a mãe que um garoto, por quem ela já estava interessada há algum tempo, tinha convidado ela para sair. Esse garoto já estudava com ela há alguns anos, os dois já se conheciam há bastante tempo, eram do mesmo círculo ali de amigos, tinham saído juntos várias vezes, mas com todos os amigos ali juntos, né? E dessa vez ele tinha convidado ela para sair apenas os dois e ela estava muito animada porque já tinha, né, algum tempo ali, alguns meses, que ela estava interessada nesse garoto, eles vinham ali flertando, ele demonstrando também um certo interesse e agora era oficial, né? Ele tinha realmente chamado ela para sair. E ela ficou muito animada, contou para a mãe, e a mãe, vendo a felicidade da filha, também ficou muito entusiasmada com toda aquela situação.
O nome desse rapaz é Thomas Griffiths. Ele morava ali, né, em uma cidade vizinha, mas que é praticamente a mesma cidade, uma cidade chamada Derry Hills, que ficava a apenas 5 quilômetros da cidade da Ellie, por isso que eu falei que é praticamente a mesma cidade. Ele também tinha muita proximidade com as pessoas conheciam a família dele. Inclusive, uma das coisas que deixou a mãe da Ellie também animada é que as duas famílias se conheciam, a da Ellie e a do Thomas. Então a mãe dela já sabia que o rapaz era um bom rapaz, ele era estudioso, tirava notas boas na escola e vinha de uma boa família, uma família que nunca tinha, né, se envolvido em nada estranho, muito pelo contrário, eram muito bem vistos também ali na região. Então a mãe da Ellie ficou super entusiasmada com isso. Esse rapaz, de fato, era bem visto por todos, né? Era descrito como um rapaz inteligente, ele tirava também notas muito boas na escola, assim como a Ellie, que também era muito inteligente. Também era ligado a esportes, só que no caso dele, ele gostava de rugby. Então, né, não tinha nada aparentemente errado, mas teve uma pessoa nessa história que acabou não gostando muito desse início aí de namoro da Ellie com o Thomas, que foi o pai da Ellie. Segundo ele, não tinha nada de errado com o Thomas, é só que as personalidades dos dois, dele e da Ellie, não eram muito parecidas. Isso porque o Thomas foi descrito como um rapaz mais tímido, mais quieto, mais na dele, que não gostava de estar sempre assim, em meio a muitas pessoas, dando atenção pra muita gente, ter vários amigos, tá sempre extrovertido, igual a Ellie. E o pai da Ellie pensou que esse relacionamento acabaria não dando certo, porque ele ia acabar, né, tirando um pouco dessa energia da Ellie, prendendo um pouco ela, e ela era uma garota muito livre. Então o pai dela já achou logo de início que isso poderia não dar certo, esse relacionamento poderia sufocar a filha dele de alguma maneira. Mas a Ellie já estava interessada nele há muitos meses, como eu disse, estava entusiasmada. E por mais que o pai achasse que não ia dar certo, tudo bem, eles eram jovens, o Thomas também tinha só 17 anos, os dois tinham a mesma idade. Então se acabasse não dando certo, era só, né, terminar, cada um seguir a sua vida. Então ele não foi assim, ele deu a opinião dele a respeito, mas ele não foi contra o relacionamento nem nada. E de fato, em janeiro daquele ano, né, 2019, a Ellie e o Thomas entraram em um namoro. Bom, como todo início de relacionamento, o início do namoro da Ellie com o Thomas foi tranquilo, foi muito bom. Ele era super carinhoso, né, super próximo ali dela, dava muita atenção. Mas com o passar do tempo, na verdade, com pouquíssimo tempo, com o passar ali de semanas, a Ellie foi percebendo que toda essa atenção, esse carinho, essa presença era demais para ela. Assim como o pai dela disse, né? Antes, o Thomas era um rapaz mais retraído, mais tímido, e ele ficava querendo que a Ellie estivesse sempre junto com ele, só os dois ali, né, meio que tentando afastar ela dos amigos para ter ela só para ele, e porque ele mesmo não gostava, né, de estar sempre assim, em meio a várias pessoas, e isso foi deixando a Ellie bem triste, ela não queria isso, por mais que ela gostava do Thomas, ela tinha a sua personalidade, a sua independência e queria continuar vivendo a sua vida assim como ela vivia antes. Rapidamente, a Ellie percebeu tudo isso, ela era uma menina muito inteligente e esperta, e viu que as coisas não dariam certo entre os dois. Passados apenas 4 meses de relacionamento, então, em maio de 2019, a Ellie já começou a comentar com algumas pessoas que ela pretendia colocar um fim no relacionamento com o Thomas. Ela já não estava mais conseguindo se dedicar tanto aos estudos igual ela fazia antes, porque ele queria sempre estar com ela, estava sempre por perto, se atrapalhava ela se concentrar e se dedicar nos estudos, e ela pretendia, né, ela tinha o sonho de fazer uma faculdade de psicologia e também um dia se tornar policial, e para isso tudo ela precisava estudar muito, e o relacionamento estava atrapalhando. Além disso, já tinha tempo que ela não saía com os amigos, não davam atenção para eles, porque todo o tempo que ela tinha que ser dedicado ao Thomas. A família também, ela era uma menina muito apegada e sentia falta da proximidade aí nos últimos meses, e tudo isso foi minguando ali, né, o relacionamento, foi incomodando ela, e ela comentou com esses amigos, pessoas próximas, até a própria família ali, a mãe dela, que pretendia colocar um fim no relacionamento.
Ela chegou a comentar que, como o Thomas tinha toda essa questão como se fosse realmente uma dependência dela, ela tinha um pouco de medo da reação que ele teria, achava que ele não aceitaria muito bem o fim do relacionamento, mas que ela já estava se preparando para isso, ela estava decidida que era isso que ela queria, então, né, ela ia comunicar ele aí sobre isso nos próximos dias. O dia, então, chegou e no dia 2 de maio de 2019, a Ellie teve uma conversa com o Thomas e colocou fim no relacionamento. Assim como ela esperava, ele não queria aceitar, tentou convencer ela de continuar no relacionamento, né? Tem sempre aquela mesma história em todos esses casos, onde a pessoa tenta convencer a outra de que vai mudar, de que vai ser melhor, vamos continuar juntos, né? Eu te amo e tudo mais. Mas a Ellie já estava decidida, sabia que tudo isso ia acontecer, e de fato colocou ali um fim no relacionamento. Ela sabia desde o início que o Thomas não aceitaria muito bem, mas ela não pensou que a coisa ia ser tão intensa. E assim que eles terminaram, o Thomas já começou a enviar mensagens para ela e também para outras pessoas, né, amigos que eles tinham em comum, dizendo que ele estava extremamente depressivo por conta do término, que ele estava muito ansioso ali, né, com tudo aquilo, muito triste, e que ele estava até pensando a fazer alguma coisa contra ele mesmo, né, se machucar ali ou até mesmo tirar a própria vida. Parecia que as coisas estavam muito intensas pro Thomas, né? Ele mandou mensagens para vários amigos falando esse tipo de coisa, que iria se machucar, né? Que queria a Ellie de volta e tudo mais. E isso foi deixando a Ellie bem apreensiva, mas mesmo assim, ela não queria reatar o relacionamento só por causa disso, ficar presa nesse tipo de coisa. E o dia se passou normalmente. O dia seguinte ao término, então, dia 3 de maio de 2019, começou como outro qualquer para a família da Ellie. Ela acordou de manhã, conversou com a sua mãe, tomou ali o seu café da manhã preferido, que segundo a mãe dela eram cereais, e então a mãe dela e o pai saíram de casa para trabalhar, e a Ellie ficou em casa sozinha. Isso porque naquele dia ela não tinha aulas na parte da manhã, apenas na parte da tarde, então ela ficaria ali, né, estudando, fazendo as suas coisas, até dar o horário de meio-dia para ela ir para a aula. Sempre que ela tinha essas aulas só na parte da tarde, ela combinava com a sua melhor amiga, que morava próximo da casa dela, de que meio-dia a amiga passaria na casa dela para elas irem juntas para a escola. Porém, naquele dia, a amiga, alguns minutos antes, por volta de umas 11 e pouco ali da manhã, antes do meio-dia, a amiga recebeu uma mensagem da Ellie dizendo que tinha acontecido algo imprevisto e que não precisava da amiga passar na casa dela para as duas irem juntas para a aula aquele dia. A amiga achou meio estranho, não era algo comum de acontecer, mas nunca pensou que tivesse alguma coisa errada, então simplesmente seguiu o seu dia e foi para a aula sem a Ellie, assim como a mensagem dizia. Por volta das 3 horas da tarde, então, o pai da Ellie, o Matt, saiu do trabalho, chegou em casa, entrou, né, procurando pela filha, mas pro desespero dele, assim que ele chegou na cozinha da casa, ele encontrou a pior cena que um pai poderia ver. A Ellie estava caída ali no chão, de bruços, desacordada, em uma poça de sangue, e ela segurava uma faca em uma das mãos, sugerindo que algum acidente teria acontecido ou que ela tinha feito alguma coisa contra ela mesma. Ele, apavorado, imediatamente ligou para a emergência e também pediu ajuda para um vizinho e também logo em seguida ligou para a mãe da Ellie. Inicialmente, ele disse que a Ellie tinha sofrido um acidente, que a mãe dela precisava ir para casa. A mãe dela foi correndo então e chegando lá, ela já viu muita movimentação de carros de polícia na casa, também uma ambulância, vários curiosos em volta. E assim que ela entrou na casa, ela recebeu ali a notícia de que a filha dela já estava sem vida. Inicialmente, o choque era tão grande e não se passou pela cabeça de ninguém que aquilo ali era uma cena de crime, né? Não passou pela cabeça de ninguém, no caso, os familiares da Ellie. Eles pensaram que ela poderia ter sofrido algum acidente, a mãe dela chegou a comentar que talvez ela pudesse ter subido em uma cadeira para pegar alguma coisa no alto com essa faca na mão e caiu e acabou se machucando ou algo do tipo.
mas rapidamente a polícia descartou qualquer possibilidade de acidente. Isso porque assim que o corpo da Ellie foi examinado, eles descobriram que tinha 13 perfurações no corpo dela, e isso nunca, em nenhum cenário, poderia ser resultado de um acidente. Estava na cara que aquilo era uma cena de crime e que a Ellie, né, tinha sido vítima de uma monstruosidade com apenas 17 anos. Bom, com os exames que foram realizados, então, além de a polícia detectar esses 13 golpes aí de faca no corpo da Ellie, eles também detectaram que ela estava desacordada no momento que esses golpes aconteceram, isso porque ela tinha sofrido antes uma asfixia. Além disso também, eles constataram que no momento que ela foi encontrada, já tinha pelo menos 4 horas que ela estava sem vida, ou seja, ela tinha falecido por volta de 11 horas da manhã. E aquela mensagem que ela supostamente teria enviado para a amiga, dizendo para não passar na casa dela porque ela tinha um imprevisto e não iria para a aula, na verdade, provavelmente não tinha sido enviada pela Ellie, e sim pela pessoa que tinha feito aquilo com ela e queria despistar ali, né, e evitar que alguém encontrasse rapidamente o corpo dela. Isso já mostrava que a pessoa também conhecia a Ellie, sabia da sua rotina e sabia que ela tinha aí essa questão de a amiga sempre passar na casa dela para ir com ela para aula. Então, obviamente, era uma pessoa bem próxima que tinha feito aquilo com ela. As investigações logo se iniciaram, então todas as pessoas próximas a Ellie foram ouvidas e, como vocês já devem imaginar, logo o nome do Thomas surgiu aí no meio da história. As pessoas disseram que eles tinham terminado um relacionamento no dia anterior e é claro, né, que as atenções se voltaram imediatamente para ele, principalmente pelo fato de todos dizerem que ele não tinha aceitado muito bem o fim do relacionamento. O Thomas, então, né, foi ouvido e ele disse que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com a Ellie. Na verdade, no início ele até fingiu ali que ele não sabia o que tinha acontecido, perguntou se estava tudo bem com a Ellie, como se não soubesse que ela tinha falecido, e foi, né, informado ali de que ela não tinha mais vida. Também foi constatado que naquele dia o Thomas não tinha ido para a aula dele, para a escola, e isso já foi ali, né, um sinal de alerta, onde ele estaria nesse período, e ele foi questionado sobre isso e disse que como ele estava muito mal pelo fim do relacionamento, ele não tinha ânimo para ir para a aula, então a mãe dele até deixou ele lá por volta de 10 e pouco da manhã, mas ele disse que imediatamente assim que a mãe dele deixou ele lá, ele pegou um ônibus e voltou para casa. Porque ele não queria, né, assistir a aula, mas não queria que a mãe dele soubesse, ela não gostaria que ele faltasse a aula, então ele fingiu que ia, ela levou ele até lá, mas depois ele pegou esse ônibus e voltou para casa, e teria ficado em casa lá, estudando, fazendo as suas coisas. Além disso, foi percebido também ali logo de cara que o Thomas tinha alguns arranhões e marcas no pescoço que eram compatíveis, como se ele tivesse tido uma luta com alguém que tentou ali se defender, empurrar ele de algum jeito e acabou fazendo aqueles machucados. Ele foi questionado também sobre isso e ele disse que ele mesmo tinha feito aquilo com ele tinha se machucado ainda por conta do término, e ele até mostrou mensagens onde de fato ele falava ali, né, pros amigos, como eu disse antes, que ele estava querendo se machucar e fazer coisas contra ele por conta da dor e sofrimento que ele sentia pelo término do relacionamento com a Ellie. Mas ele tinha enviado também algumas fotos desses machucados aí, falando que ele tinha feito aquilo com ele mesmo, para alguns amigos, mas já essas fotos tinham sido enviadas depois que a Ellie já tinha sido atacada, né? Depois que ela já estava sem vida. Então, poderia sim muito bem ter sido causado por ela em um momento que tentava se defender dele. Ouvindo também alguns vizinhos da família da Ellie, os policiais ouviram um vizinho em específico que foi uma testemunha muito importante, que ele disse que da casa dele ele conseguiu ver quando um homem alto e magro com características que batiam as do Thomas tinha chegado na casa da Ellie por volta do horário que a polícia acreditava que o crime tinha acontecido, que era ali às 11 horas da manhã. E essas descrições, né, batiam com o Thomas.
E, é claro, os pais da Ellie ficaram em completo choque com tudo isso, porque, como eu disse antes, ele era de uma boa família da região, nunca tinha se envolvido em nada desse tipo antes, muito pelo contrário, era descrito como um rapaz tranquilo, né, inteligente, dedicado, gostava de esportes, um bom rapaz, e tudo na investigação apontava para o Thomas. E isso aqui era um choque ali muito grande para todo mundo, né, para a família dele também, principalmente. Pensa você ter um filho de apenas 17 anos, com a vida inteira pela frente, se envolvendo em um assassinato, em uma coisa tão horrível assim, depois de ter tido apenas 4 meses de namoro com uma moça. Então, assim, a obsessão que ele desenvolveu por essa garota foi uma coisa tão intensa, tão forte, que em apenas 4 meses ele desenvolveu, assim, nessa questão, esse apego a ela tão grande, essa sensação, né, de posse, de que não conseguiria viver sem ela, ao ponto de que preferiu tirar a vida dela do que aceitar o fim do relacionamento. E sim, gente, tendo dito isso, né, eu já dou aí uma antecipação do final da história, porque já tá mais do que claro, né, pra todos que sim, foi o Thomas que tirou a vida da Ellie, com apenas 4 meses de relacionamento, e essa obsessão completamente fora da realidade, ele fez isso, com a moça de apenas 17 anos e ele também tendo apenas 17 anos. Foram várias mentiras que o Thomas inventou para tentar encobrir o seu crime. Ele disse aquela história de que a mãe dele tinha deixado ele na escola de manhã por volta das 10 horas e que depois automaticamente ele tinha pego um ônibus para voltar para casa, e de fato a polícia durante as investigações conseguiu encontrar imagens, né, de um circuito ali de segurança de um ônibus que mostravam o Thomas dentro desse ônibus voltando para casa. Ele disse que chegou em casa então e ficou lá fazendo as suas coisas por alguns minutos, mas rapidamente a mãe dele também chegou em casa e ele então, sem querer que ela percebesse que ele estava em casa, se escondeu dentro do armário, dentro de um guarda-roupa ali para se esconder da mãe dele. E que ele tinha passado ali um tempo escondido, né, e depois no seu quarto o dia inteiro estudando. Meio estranho como que a mãe dele não percebeu que ele estava ali. Ele disse que depois de algum tempo, ele então resolveu voltar para a escola, para que a mãe dele não percebesse mais uma vez, né, e ele pediu carona para uma vizinha, para ela levar ele para a escola. Ele chegou lá e foi para a enfermaria e contou para a enfermeira sobre aquelas mutilações que ele teria feito nele mesmo, né? Nesse momento ele já estava ali com os ferimentos no pescoço, já era um tempo depois, por volta do meio-dia, né? Que então já teria acontecido o crime contra a Ellie. A enfermeira entrou em contato então com a mãe do Thomas e ela foi até a escola, buscou ele, levou ele para casa para conversar aí sobre essas mutilações, e ele teria dito que fez tudo isso por conta do término com a Ellie. O Thomas contou para todo mundo, como se ele quisesse espalhar por aí, né, justificando para todos o motivo daqueles arranhões no pescoço. Contou para a mãe, contou para a enfermeira na escola, contou para vizinhos que não tinham nada a ver com isso, contou para amigos, mandou aquelas fotos para vários amigos em comum que ele tinha com a Ellie, então como se estivesse ali, né, já se justificando com antecedência, falando, ó, isso aqui fui eu mesmo que fiz, eu não tenho nada a ver com o caso, já tentando se resguardar ali, mas acabou não funcionando. Com as investigações no celular do Thomas, a polícia conseguiu então compreender um pouco melhor de como que foi ali esse horário do crime. Eles viram que por volta das 10h50 o celular do Thomas se desconectou da rede Wi-Fi da casa dele, o que indicava que ele tinha saído de casa. E poucos minutos depois, apenas 5 minutos depois, o celular dele se conectou no Wi-Fi da casa da Ellie, justamente. Eles moravam bem perto e ele teria ido para casa dela de carro. Ele tinha um carro, né? Não sei por que a mãe dele que levava ele para escola, se ele tinha um carro, mas enfim, ele pegou o carro, foi para casa da Ellie, chegou lá em apenas 5 minutos e o celular mostrava que se conectou ao Wi-Fi da casa dela. Ele permaneceu, então, conectado nesse Wi-Fi por cerca de 1 hora, até que ele saiu de lá, aparentemente, às 11h51. Ele, então, foi de novo para a casa dele, ficou lá por cerca de 18 minutos, depois saiu mais uma vez, né? Até esse momento a polícia não sabia por quê, mas depois eles descobriram que ele teria saído de novo para descartar
as coisas dele que estavam sujas de sangue, né, o sangue da Ellie. Então ele chegou em casa, separou ali algumas coisas que estavam sujas, colocou em um saco de lixo e levou para descartar em um lugar que ficava a cerca de 9 minutos da casa dele, que acabou sendo encontrado durante as investigações aí, esse saco com essas coisas. Tinha alguns panos ali com sangue, provavelmente que ele usou para se limpar, essas coisas. Foi determinado que tinha o DNA dele e também o sangue pertencia a ele. Além disso, ele tinha lavado ali, né, o seu tênis e as suas roupas que ele usava na casa dele ali mesmo, e a polícia também encontrou ainda esses vestígios de sangue nas roupas que ele usava, porque por mais que seja lavado, ainda fica, a polícia consegue encontrar, e eles encontraram de fato ali nas coisas dele. Bom, então o que aconteceu naquela 1 hora que o Thomas foi para casa da Ellie, a polícia acredita que tenha sido que ele tentou conversar com ela para reatar o relacionamento, né? Mais uma vez, mas diante das negativas insistentes dela, ele então acabou indo para cima dela, asfixiou ela até ela perder a consciência e em um surto ainda maior de raiva contra ela por ter sido rejeitado, depois que ela já estava desacordada, ele pegou aquela faca e desferiu todos aqueles golpes contra ela. Sabendo da rotina dela e que a amiga iria passar lá para buscar ela para ir para a escola, ele então desbloqueou o celular dela usando a digital dela, que estava ali já sem vida, e enviou ele mesmo aquela mensagem para a amiga se passando pela Ellie. Depois, então, ele colocou a faca do crime na mão da Ellie, numa tentativa meio estranha de simular algum acidente ou até mesmo que ela tivesse tirado a própria vida, como se fosse possível uma pessoa sozinha se asfixiar e se golpear 13 vezes com uma faca, mas enfim. O Thomas, é claro, foi preso, acusado pelo crime contra a Ellie, e ele ficou sempre afirmando ali, né, que ele era inocente no início, mas em agosto ele acabou mudando a sua versão dos fatos, admitiu culpa, mas ele deu uma outra versão dizendo que ele tinha ido na casa da Ellie para estudar, para os dois estudarem juntos, e que eles acabaram entrando em uma discussão, que ele não lembrava o motivo, e a última coisa que ele se lembrava era de ter ido pra cima dela e asfixiado ela, mas que depois daquele momento ele tinha tido um apagão e não se lembrava de mais nada, e não se lembrava de ter dado aqueles 13 golpes ali de faca nela. Essa versão não convenceu a ninguém, é claro, porque ele fez muitas coisas depois disso que mostram que ele estava muito bem acordado, né, sabendo o que estava fazendo e tentando a todo custo se livrar de provas que pudessem incriminá-lo, colocando aquelas coisas no saco, jogando fora ali longe da casa dele e também lavando as suas roupas ali na máquina de lavar da casa dele. Então essa versão dele de que tinha sido sem querer e não sei o que ele não lembrava de nada, não colou nem um pouco. Em novembro de 2019, aconteceu então o julgamento do Thomas e mesmo faltando apenas algumas semanas para ele completar 18 anos, ele foi julgado ainda sendo considerado menor de idade, né? Então, pelas leis do país, a pena dele não podia ser assim tão severa, mas ainda assim ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 12 anos de prisão. Os pais e amigos da Ellie ficaram, é claro, inconformados com essa sentença, porque enquanto eles nunca mais conseguirão, né, ter a Ellie de volta em suas vidas, abraçar ela e apreciar toda aquela energia boa que ela trazia com o seu sorriso para os lugares, o Thomas, né, poderá sair ali da prisão com menos de 30 anos de idade, tendo ainda uma vida inteira pela frente, né? 30 anos, ele ainda vai estar completamente jovem, no auge da sua vida, e vai poder viver tranquilamente por mais muitos e muitos anos, tendo um homicídio tão grave assim nas suas costas. Durante o julgamento, os pais da Ellie apareceram, é claro, e ficaram frente a frente com o Thomas, e segundo eles, ele não esboçou ali nenhuma reação, ele ficou apenas de cabeça baixa, não olhou para cima em nenhum momento e também não encarou os pais da Ellie em momento algum.
Foi lida também uma carta do Thomas durante o julgamento. O advogado dele leu essa carta no nome dele, onde ele se dizia arrependido pelo que fez e pedia perdão aos pais da Ellie, mas é claro que ele não recebeu esse perdão que ele estava aí querendo nessa carta. Bom, gente, essa é, infelizmente, mais uma história de um feminicídio que aconteceu, dessa vez na Inglaterra. Uma menina tão jovem, a Ellie estava apenas super entusiasmada com um novo romance que ela estava tendo com um garoto que ela já conhecia há anos. Então ela achava que conhecia a índole daquele rapaz, que ele era uma boa pessoa, assim como a mãe dela também, até o pai, né, disse que não concordava muito com o relacionamento, mas não pelo Thomas ser um homem estranho, ou que ele pensasse que poderia ser violento assim de alguma maneira, e sim, só porque não era muito compatível ali, né, o estilo de vida dele com o estilo da Ellie. Então surpreendeu realmente a todos, um rapaz de apenas 17 anos, com a vida inteira pela frente. Aquele era o primeiro relacionamento da Ellie, o primeiro namorado que ela teve na vida dela, e em apenas 4 meses, essa emoção, essa euforia dela de ter um namorado, um rapaz que ela achava bonito e admirava, em apenas 4 meses tudo foi por água abaixo, da maneira mais terrível que ela poderia imaginar. A Ellie até tinha, né, receio, como ela disse antes, para os amigos e familiares do que o Thomas iria fazer, como ele iria reagir com o fim do relacionamento, mas ela nunca chegou a falar para ninguém que tinha medo que algo assim acontecesse, algo tão violento, sabe? Ela tinha medo de ele não aceitar, ficar indo atrás dela, talvez causar ali alguma coisa, né, assim, atrapalhar a vida dela, causar uma dor de cabeça, mas nunca que ele fosse tomar uma atitude tão drástica. Então pode ser até possível que a Ellie tenha realmente aberto a porta da casa dela tranquilamente naquele dia que o Thomas foi lá falar com ela, achando que ele só queria conversar, tentar reatar, mas que quando ela negasse ele iria embora. E não foi muito bem isso que aconteceu, né? Ele provavelmente já foi para casa dela com tudo isso pensado para tirar a vida de uma garota com quem ele estava namorando há apenas 4 meses. Já foi suficiente para ele achar que tinha o direito de fazer isso contra ela. Então é isso, deixa aqui nos comentários se você já conhecia a história da Ellie, deixa a sugestão de algum caso que você acha que seria interessante eu trazer aqui pro canal também. Assiste os outros vídeos do canal, né, já deixei alguns vídeos aí pra trás, aliás tem muitos vídeos no canal, né, mais de 300 vídeos no canal, então pode procurar que deve ter aí vários que você ainda não viu. Se inscreve se você não for inscrito para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair. Deixa o like porque isso ajuda muito esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, a gente crescer a nossa comunidade e também, né, o YouTube entender que você gosta do conteúdo, levar as notificações quando sair vídeo novo e me segue no meu Instagram, que por lá também eu posto, né, várias coisinhas aqui sobre o canal. Me marca se vocês estiverem vendo aí esse vídeo, né, tira uma fotinha, me marca que eu reposto lá nos meus stories e a gente tem uma interação maior. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.